falar com a gente sobre estratégias de venda online para a Saúde Pharma, a gente convida ele, que é cofundador da V4 Company. Atualmente ele é Head de Growth, com milhões de reais investidos em marketing digital. Ele já atuou à frente de campanhas para gigantes, como Spotify, investindo mais de 1,3 milhão de euros em 6 países da América Latina. Ele é Customer Success Manager, diante de mais de 1.000 clientes ativos, e também host do podcast oficial dos cientistas do marketing, o Roy Hunters. Guilherme Lipper, ele é co-founder, Customer Manager e Equity Partner da V4 Company. Bom dia, Guilherme. Bom dia, muito obrigado pela belíssima introdução. E assim, acredito que eu já posso ir direto aqui até para o conteúdo, né? Porque não tem muito mais o que falar de mim nesse momento. E vamos lá. Assim, para começar, na verdade, né? Obviamente agradecer a oportunidade de poder estar falando para esse público e poder também estar conversando um pouco mais sobre essas estratégias de vendas online aqui, que a gente pode utilizar para a saúde farma como um todo. Eu vou contar esse case um pouquinho mais no detalhe também, que foi citado um pouquinho na minha introdução, e eu também quero trazer para vocês uma visão assim de algo que vocês vão poder, de fato, sair daqui hoje, fechando o dia, fechando todas as palestras aqui, todo o conteúdo que vocês vão ver, e eu quero que vocês consigam, de fato, aplicar isso no negócio de vocês. Então, eu vou trazer aqui algumas visões bem práticas, mas num primeiro momento eu quero falar para vocês um pouco do que a gente acredita ser um framework, um processo que vocês podem utilizar para vender mais utilizando a internet, seja vendendo online, seja vendendo através da internet, e eu vou explicar um pouquinho mais desses conceitos para vocês também. Então, assim, o primeiro aspecto que eu quero falar para vocês é sobre esse framework. E esse framework, ele contém 4 passos, e a melhor maneira da gente explicar ele para vocês aqui hoje é mostrando no detalhe como que ele funciona numa loja física e fazendo esse paralelo com o digital também. Então, todos os negócios, eles sempre partem da necessidade de ter um bom ponto de vendas, ou seja, escolher um bom ponto, escolher um bom local para implementar a sua loja física. Assim você consegue, de fato, ter mais vendas, fazer aquela loja física, de fato, funcionar. E o tráfego é um dos principais aspectos que fazem com que você escolha um melhor ponto de venda. É por conta do tráfego que você escolhe ter uma loja eventualmente num bairro mais, talvez, de classe alta, ou num shopping, por exemplo, dependendo, obviamente, do seu negócio, do seu produto, do que for, por conta do tráfego. O tráfego que tem num shopping é totalmente diferente do tráfego que tem numa loja de bairro. Provavelmente essas pessoas que estão no shopping, elas estão muito mais propensas a comprar. O exemplo aqui da Times Square é justamente um dos maiores lugares com mais tráfego. Então, qualquer loja que tiver ali, ela vai ter, no mínimo, muita visibilidade. Seja pelas pessoas que estão passando, seja pela própria mídia que tem naquela região. Então, o tráfego é o ponto de partida de tudo para que você consiga escolher um bom ponto de venda. E isso vai fazer sentido quando eu começar a falar do digital aqui. Depois a gente parte para o engajamento, que não basta eu ter muito tráfego, ter uma loja bem situada, ter uma loja num shopping ou algo do gênero, se eu não consigo fazer com que as pessoas entrem na minha loja e, de fato, interajam com os meus produtos, interajam ali, eventualmente, com os meus vendedores, atendentes, o que for. Então, eu preciso ter um bom engajamento, uma boa experiência na minha loja, que seja uma experiência que condiz com a expectativa do meu cliente. O exemplo que está aí na tela para vocês da Tesla, ele é um exemplo bem claro de um tipo de experiência que faz muito sentido. Eu quero ver o carro, eu quero sentir, eu quero entrar, eu quero entender como que é essa experiência. Então, quando a gente pensa para a saúde farma, a gente vai pensar eventualmente em qualquer tipo de negócio desse gênero, a gente tem que pensar na experiência que o cliente está querendo dentro do ponto de venda para engajar ele da melhor maneira possível. Por que a gente quer engajar? A gente não quer engajar só para fazer o nosso cliente se sentir bem ou só para fazer com que o nosso cliente, de fato, tenha uma boa experiência. Tudo é feito para que ele, de fato, converta, para que ele compre. Então esse seria o terceiro pilar aqui do processo, que é, de fato, ter ali a conversão. E os postos dos Estados Unidos são um exemplo de otimização do pilar de conversão, onde é tudo mais fácil, mais rápido. A expectativa que você tem quando chega num posto é de, cara, eu quero abastecer e ir embora o mais rápido possível. Não é um momento que eu vou aqui interagir ou algo do gênero. Então, é um pilar de conversão bem otimizado. Eu trago ele como um exemplo aqui para vocês se inspirarem também nesse sentido. Muita gente termina aqui. Eu converti, eu vendi para aquele cliente, obrigado, valeu, acabou, não tem mais nenhum passo, né? Basicamente, depois que eu vendi, acabou. Mas isso é errado, porque na prática você precisa
ter a retenção dentro do seu negócio. Você precisa fazer com que o seu cliente compre mais vezes de você. Quando eu penso em saúde, eu penso até que muitas vezes pode parecer um pouco difícil, às vezes, da gente pensar nisso, né? Porque a minha experiência, por exemplo, de farmácias, né? Eu vou na farmácia eventualmente quando eu preciso, eu não tenho uma recorrência necessariamente na farmácia, porque eu vou muito na necessidade, mas a gente tem que pensar nisso, de como que o cliente vai pensar mais na gente, não vai só ir na primeira farmácia que ele passar, quais mecanismos eu vou criar para fazer com que ele volte, por exemplo, nesse exemplo da farmácia, para a minha farmácia especificamente. Então, esse é o processo, e esse processo, como vocês podem ver, ele se reflete dentro dos pontos de venda, mas ele é idêntico para o digital. No digital, a gente estava pensando aqui em Times Square, uma avenida. Qual que é a avenida mais movimentada da internet? A avenida mais movimentada da internet é o Google. Se o seu negócio está no Google, você de fato consegue estar presente na Times Square do digital, vamos dizer assim. Então você precisa estar pensando em gerar tráfego com essas fontes de tráfego como Google, Facebook, Instagram, que são os locais onde as pessoas estão passando a maior parte do seu tempo. Tá? E você precisa também pensar em engajar. Já no digital, o que acontece? O engajamento ele vai se dar aqui em dois principais aspectos que fazem bastante sentido para vocês, que é tanto o conteúdo, que é o que eu mostro para os meus clientes, quanto na própria loja que esse cliente entra, que seria nesse caso, no caso do E-Commerce Brasil, que a gente está falando aqui, seria de fato o seu e-commerce, caso você tenha um e-commerce na sua realidade. Então, você tendo esse e-commerce muito bem feito, muito bem otimizado, com os produtos e tudo mais, isso faz com que o seu cliente tenha uma boa experiência. A conversão é de fato que é a mesma ideia ali de a pessoa chegou no seu balcão, você tenta otimizar isso, ser o mais rápido, ser o mais ágil, ter a melhor experiência possível. No digital não é diferente. Você precisa ter um e-commerce que o balcão dele, o checkout dele, seja, cara, o mais simples, direto possível, com a menor quantidade possível de informações para que você consiga, de fato, fazer aquele cliente converter e ter o seu sucesso ali, efetuar a sua compra e finalizar o seu processo naquele momento. E depois você também precisa pensar em retenção, e a retenção no digital, ela é até mais interessante, porque no fim das contas você consegue trabalhar melhor esse cliente, trabalhar de maneiras mais inteligentes o seu cliente para que você consiga, de fato, converter ele mais vezes, tá? E assim, tráfego, engajamento, conversão e retenção é um processo, e esse processo de vendas, ele ocorre hoje através da internet, ele também ainda ocorre, obviamente, na maior parte das vezes no offline, e você precisa pensar nele da seguinte maneira, você precisa pensar nele como um fluxo, como um ciclo, né? Por quê? Porque na prática você está sempre fazendo um pouquinho de cada um desses pilares. Você sempre está gerando tráfego para depois gerar engajamento, para engajar essas pessoas, para depois fazer com que elas comprem, para que elas passem para o seu pilar de retenção. Do pilar de retenção, essas pessoas vão de novo para o tráfego, para se engajar mais uma vez, para comprar, e assim sucessivamente. E tudo isso gira em torno da venda. Essa é a grande questão. Tudo a gente faz aqui para que a gente consiga ter mais clientes mais felizes, para que no fim a gente venda mais e lucre mais, tá? Então, a ideia é que a gente consiga, de fato, ter isso, esse objetivo, para a gente conseguir vender mais da melhor maneira possível, tá? E aí, assim, as dicas práticas que eu quero passar para vocês aqui, né? Essa é uma parte que, se você acompanhou algumas das outras palestras aí do E-Commerce Brasil, talvez você tenha me ouvido falar um pouquinho desse processo, mas ele é sempre importante reforçar, porque ele funciona para a maior parte dos negócios, tá? E assim, quando eu falo de vendas através da internet, eu estou pensando no quê? Eu estou pensando, de fato, em fazer com que o meu cliente compre de mim utilizando o digital. Quando a gente pensa em e-commerce, a gente não está pensando em venda através da internet. O através aqui está até em bold destacado aí para vocês, porque ele é muito importante aqui. Quando eu falo de vendas através da internet, eu estou falando que o meu cliente não necessariamente vai comprar online. O meu cliente comprar online é o meu cliente botar ali o cartão dele, escrever os números, o nome, data de validade, etc. E aí, de fato, comprar no digital. Só que essa compra no digital não necessariamente é o único meio que você tem para usar a internet. Você pode muito bem utilizar as vendas através da internet. O case que eu vou mostrar na sequência, ele é um case bem focado de vendas online, mas eu quero trazer essa visão para vocês aqui de que nem sempre o e-commerce vai ser o seu melhor caminho para amanhã, sabe? O e-commerce demanda uma série de pré-requisitos, de preço, de plataforma, de tudo mais, que é muito legal, mas para alguns dos negócios talvez não seja a maneira mais rápida de começar,
tá bom? Então, beleza, a gente entende que vendas através da internet é utilizar o digital para levar vendas para o meu ponto de venda ou para o meu time comercial ou algo do gênero. Então, quando eu penso nessas vendas através da internet, eu tenho que entender que tem uma série de campanhas que eu posso trabalhar, uma série de maneiras que eu posso trabalhar, e eu vou trazer algumas delas aqui e explicar bem brevemente, tá? Quando eu penso em vendas através da internet, uma das coisas que vocês podem fazer, uma das estratégias que vocês podem fazer, que é uma das mais interessantes e mais rápidas de se aplicar, são as campanhas de WhatsApp. Essas campanhas de WhatsApp, na prática, você pode fazer isso, é super fácil de aprender isso ali na parte do Facebook, fazer essas campanhas, eu não vou entrar em mega detalhes aqui, mas a gente consegue fazer campanhas onde eu faço anúncios no Facebook, levo essas pessoas para o meu WhatsApp, ou WhatsApp no caso de vocês, obviamente, e aí eu posso conversar com essas pessoas para fazer com que elas comprem de mim, seja um manipulado, seja um remédio, seja o que for, né? Então, esse é um exemplo de campanha que você pode literalmente colocar no ar em 2 dias. É só fazer as configurações e colocar no ar essa campanha. Tem uns anúncios, testar, colocar no ar e assim, vai muito provavelmente dar algum resultado. Tô dizendo que é o segredo do sucesso aqui, cara, faz campanhas do WhatsApp que você vai ficar milionário. Claro que não é essa a ideia, né? Mas aqui é um exemplo de campanha que se você não está fazendo, você poderia estar fazendo muito rapidamente, tendo resultados. Existem também campanhas de geração de leads. Para quem não sabe, também já é um termo bem difundido, mas só para a gente deixar 100% balizado aqui, leads seriam contatos, né? Seria, de fato, os dados do meu cliente para que eu consiga entrar em contato com ele depois. Então, as campanhas de geração de lead, você tem diversas maneiras de fazer ela, tanto no Facebook quanto no Google, que vai ser ali o principal que você vai trabalhar em 95% do seu tempo, porque é onde a maior parte das pessoas estão. Todas as outras mídias, você vai pensar num nível de maturidade muito maior. LinkedIn, Twitter, TikTok, todas essas outras fontes que você está ouvindo ou já pensou aí, além de Face, Insta e Google, elas são mídias normalmente para quem está um pouco mais maturado, é isso que a gente aprendeu aqui em 2.000 projetos que a gente toca aqui na V4. Então, essa é uma visão aí, também fica essa dica rápida para vocês. E as campanhas de geração de lead, elas são campanhas, diferentemente do WhatsApp, que ela é uma campanha, de certo modo, o cliente ele é ativo, ou seja, ele vê o seu anúncio, ele clica, ele te chama e você passivamente recebe esse contato. Então, o cliente está numa posição ativa ali, de entrando em contato com você. As campanhas de geração de lead, elas são o contrário. O cliente ele vai ver o seu anúncio, ele vai se cadastrar, seja no site, seja direto no Facebook, e você vai ativamente entrar em contato com ele. Então, são dinâmicas diferentes. Normalmente para ticket médios um pouquinho mais altos, aqueles produtos talvez manipulados, ou produtos que você tem que trabalhar ali com, de fato, pensando mais, ou tendo um nível de complexidade maior, talvez as campanhas de lead, se for o seu caso, né, de ser esse tipo de produto, as campanhas de lead podem ser um caminho mais interessante de você começar, e elas semana, digamos, para montar, no caso do WhatsApp, 2 dias, uma semana para montar uma campanha de leads, né? É bem viável, tá? E aí essas 2 primeiras aqui que eu trouxe para vocês, de WhatsApp e geração de leads, elas são campanhas de vendas através da internet. Ou seja, eu estou pegando o meu cliente, estou, de fato, vendendo para ele aqui através da internet, tá? As campanhas de compra online e retire na loja, as campanhas de e-commerce, elas são vendas online. Eu, de fato, estou fazendo com que o meu cliente compre de mim no digital. Elas são muito interessantes, mas tem alguns pré-requisitos aqui para você, de fato, ter ali um e-commerce, ter todo esse processo bem estruturado para que você venda mais, e aí eles são, de fato, vendas online, tá? Então, para finalizar aqui, pessoal, a gente tem essa parte do case que eu falei para vocês, então aí o pessoal aqui da Natura e Derme, eles têm aí mais de 30 anos de negócio, mais de 8 pontos de vendas, e a gente faz muitas campanhas levando tanto para o e-commerce quanto para o aplicativo deles e fazendo essa mensuração. Eu trouxe aqui e vou disponibilizar para vocês depois todo esse PPT para que vocês consigam ver esses anúncios que a gente tem como exemplo. Então, a gente usa aqui muito Facebook e Google para a gente levar essas pessoas tanto para o aplicativo deles quanto para o e-commerce, para que eles vendam mais através da internet, né? Nesse caso, é até uma venda mais online, tá bom? E, pessoal, eu acredito que meu tempo aqui já está se estourando, né? São 15 minutinhos para falar para vocês. E assim, para finalizar, tem o meu Instagram, tem o Instagram do nosso CEO aqui também, que você pode usar para perguntar várias questões. Para mim, muito sobre estratégias, para o nosso CEO, muito sobre gestão aqui da V4. A gente tem, como foi apresentado no começo, o nosso podcast aqui, que é
uma joint venture com a Infomoney, então Roy Hunters, a gente fala de várias e várias estratégias, você pode ficar à vontade para acompanhar mais sobre essas estratégias e sobre a V4 nesses canais que estão aí na tela para você. E pessoal, de fato é pouco tempo para a gente falar de muitas coisas, mas eu espero que eu possa ter gerado aí valor para vocês. Eu agradeço pela oportunidade e a gente vai ficando por aqui. Guilherme, muito obrigada por compartilhar esse conhecimento, esse conteúdo conosco. Tenho certeza que para o público aí de casa foi muito bacana também. Vou pedir para você ficar um tempinho no chat para bater um papo e tirar as dúvidas aí. E lembrando, gente, que o time da V4 Company está também no Salão de Negócios para conversar com você. Muito obrigada, viu, Guilherme? Eu que agradeço. Tchau. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!